A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Tudo bem? Eu sou o Edson, cooperador e servente na obra do Senhor. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e pela graça de Deus, sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, na nossa igreja local. Vamos estar ministrando nessa oportunidade a nossa lição de número 9, onde vamos tratar sobre a necessidade de termos uma vida santa. Nosso texto áureo nos diz o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda maneira de viver. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15. A nossa verdade prática nos diz assim: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Podemos observarmos aqui onde a palavra necessidade e possibilidade, esta palavra necessidade, ela vem nos seguindo aí pelo menos umas 3 aulas, né? Necessidade, ó. A lição 9 fala sobre a necessidade de termos uma vida santa, né? E a nossa verdade prática, o nosso credo aí de cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa. Então, isso é o nosso assunto da nossa aula de hoje. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 1 Pedro, capítulo 1, os versículos do 13 ao 22. Não vou ler, como de costume aqui nas nossas videoaulas, nós não lemos para ganhar tempo, e na medida do possível, em toda a nossa aplicação da nossa aula, havendo necessidade, nós voltaremos aqui no versículo específico para estar falando do assunto. Muito bem. A nossa introdução nos diz o seguinte: quando o pecador arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A necessidade é especialidade do Espírito Santo. A santificação é especialidade do Espírito Santo e instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Vamos conversar um pouquinho aqui na nossa introdução? Pois quando aceitamos a Cristo, né, o pecador ele se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Aí o que acontece? Imediatamente ele é justificado. Olha, a partir daí
entra no processo de regeneração. Ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Cristo. Esse é um processo que acontece. Tá? E aí vem, agora, a santificação é uma especialidade do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz esse processo da santificação na vida do pecador. Aí o texto nos diz o seguinte: essa santificação ela é instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva. O que é isso? Porque instantaneamente ele é justificado aqui pelo Senhor. Pelo Senhor. Instantaneamente, no ato da aceitação. Ele entra no processo de regeneração, santificação e ele é adotado na família de Deus. Ele passa a fazer parte da família de Deus. Por isso instantâneo. E por que progressivo? Porque é um processo que ele vai ter continuidade, pois esse processo continua na vida do crente. Então esse processo de progressivo, ele vai aos poucos, ele vai tendo esse processo de santificação. Isso não tem assim um limite. Quando é que ele pode parar de se santificar? Nunca ele vai poder parar de santificar. Todos os dias na vida do cristão ele continua nesse processo. Por isso que é progressivo, porque não tem assim uma instabilidade. Eu já cheguei num processo que eu posso descansar e dormir. Não pode. O cristão ele sempre está no processo de santificação. Muito bem. Aí diz, o presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Pois é, nós estamos aqui nesse estudo para explicar a necessidade. Está vendo? Esta palavrinha necessidade, ela continua nos perseguindo. Necessidade. O que é necessidade? Já explicamos nas aulas passadas. É uma coisa, é algo que não pode ser substituído, é necessário. Necessidade. Para você ter uma vida santa, é necessário você passar por esses processos. Ser justificado, ser regenerado, para ser santificado. E aí você é adotado na família de Deus. Esse é o processo. Então, por esse motivo, é a necessidade e a possibilidade. Por quê? Porque uma vez você aceitou a Cristo, existe a possibilidade de você ser santo, ser santificado. Tá certo? Muito bem. O nosso ponto central da nossa introdução é necessário e principalmente possível vivermos uma vida santa. É necessário. Não há como não haver essa necessidade aqui. Então, para viver uma vida santa diante de Deus, é necessário, principalmente possível. É necessário e existe possibilidade. Então, é possível viver uma vida santa. Basta o crente querer, né? Com esforços, nós conseguimos, e com a ajuda do Espírito Santo, como diz aqui, é especialidade, olha, é especialidade do Espírito Santo. Se nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo, nós consigamos viver uma vida santa. Muito bem, então vamos à frente. O nosso objetivo, os objetivos específicos dessa lição, nós temos aqui o conceito de santidade, vamos conceituar o que é santidade, é nosso primeiro objetivo. O nosso segundo objetivo é mostrar a necessidade de termos uma vida santa. Nosso terceiro objetivo é apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. Tá vendo? Essa palavra necessidade, ela nos acompanha, porque é
uma necessidade do crente, uma necessidade. Não tem como substituir esses pontos básicos da vida de santificação. E há possibilidade, uma vez que aceitamos a Cristo, há possibilidade de termos uma vida santa. Tá certo? Muito bem. Então, e o que é ser santo? O que é ser santo? Fiz essa pergunta, faltou aqui o ponto de interrogação, mas tudo bem. O que é ser santo? Será que ser santo... Como identificar um santo? Como identificar um santo? Ou uma pessoa santa? Como identificar? Uma pergunta que nós fizemos aqui, um pontinho de interrogação. Aí eu coloquei aqui algumas coisas aqui que nós acostumamos ver muito, as pessoas acabam confundindo, mas será que é pelo modo de vestir? Usos do traje, do cabelo curto, grande, e as vestimentas das irmãs? Uma pergunta. Tem que ser cumpridas para ser considerada santa? Aqui, ó, tem que ser cumprida para ser considerada uma mulher santa, uma santa mulher de Deus? Será que é essas coisas aqui que identificamos um santo? Então, estas perguntas vamos estar desenvolvendo e tirando dúvidas nesta aula. Muito bem. Hoje em dia, ensinamentos e pregações sobre santidade estão excluídos dos púlpitos das igrejas, talvez porque não dá ibope. Esse tipo de sermão, mais a santidade, é necessária na vida daquele que for separado para a obra do Todo-Poderoso. Tá? O que é isso? É que hoje em dia, como eu disse aqui, ó, hoje em dia, ensinamentos e pregações sobre santidade estão excluídos dos púlpitos das nossas igrejas. Talvez porque não dá ibope. Tá certo? Esse tipo de sermão, talvez é porque não dá ibope esse tipo de sermão, mas a santidade é necessária. Tem que haver esses sermões, ou sermões nas igrejas, por causa da necessidade da santidade. Hoje em dia é difícil, né? Muitas pessoas acabam não trazendo essas mensagens para as igrejas, porque realmente elas não dão ibope, e os pregadores às vezes não têm compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. E aí, com medo de não voltar naquela congregação mais, porque por causa do ibope, não deu ibope, possivelmente não voltará, não será chamado de novo. Mas, amados irmãos, tenha certeza de uma coisa: aquele que te chamou, ele é fiel para realizar a boa obra na sua vida. Então, entregue a mensagem conforme o Senhor pede para que ela seja entregue, porque a igreja está necessitada daquela mensagem. Então, não seja covarde. Aplique a mensagem da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos à frente? Então, aqui os passos da santidade, os passos da santificação. O termo soteriologia vem do vocábulo grego soteria, significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder, da maldição, do pecado, restituição do homem
à plena comunhão com Deus, a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Então, isso é, na teologia, o estudo da soteriologia, que estuda a salvação, né? Estuda o significado da salvação, a libertação e o perigo iminente que o homem corre fora dos padrões de Deus. Então, ele estuda, né, nos dá esse subsídio, esses estudos sobre o livramento do poder da maldição, do poder do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. A soteriologia vai nos ensinar isso aí, né, como que o homem faz para ser resgatado. A salvação do ser humano é obtida pela graça, ou seja, é um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe. Está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 9. Tá certo? Então, isso é dom gratuito de Deus. Os 5 passos da santificação. Vamos explicar isso aqui que nós acabamos de falar, né? Vamos explicar esse processo aqui da soteriologia. Aqui, ó, vamos explicar esse processo aqui em um organograma que eu fiz aqui para a gente estar desenvolvendo essa explicação. Nesse organograma, nós explicamos o seguinte: os 5 passos da santificação. O que é isso? Nós falamos lá na nossa introdução, vamos voltar lá para a nossa introdução, falamos assim, ó. Nós falamos isso aqui, ó. Nós falamos que o pecador, quando ele se arrepende, ele aceita a Cristo como seu único salvador pessoal, e ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. Correto? Então, ele é santificado, regenerado, justificado e adotado na família de Deus. Então, isso é obra do Espírito Santo. Acabamos de falar, essa é a obra do Espírito Santo. Tá certo? Então, no processo, nos 5 passos da regeneração, da santificação, vamos chegar agora nessa explicação. Acabamos de falar. Os 5 passos da santificação. O que é isso? A justificação. Olha, a justificação. Justificação, regeneração, santificação, adoção, e esse último passo aqui que não está escrito lá na nossa introdução, que é a glorificação. Olha, a justificação é no ato. No ato ele é justificado, no ato que ele aceita a Cristo, ele é justificado. Ó, ele é justificado. E aí o que acontece? Quando ele é justificado, olha, acontece isso aqui, ó. Acontece no momento em que ele aceita Cristo. No momento que ele aceita Cristo, ele é justificado. E aí, ele é regenerado. A regeneração vem como? A regeneração é progressiva. Sempre tem que haver esse processo. Esse processo aqui está um erro de português aqui. Tá certo? Mas aqui está escrito processo. Então, a regeneração ela é progressiva porque o pecador, o homem, ele sempre vai haver essa necessidade de estar sempre em vigilância. Tá? Nesse processo aqui do novo nascimento, que é a regeneração, o novo nascimento. A santificação também é progressiva. É uma busca incessante o tempo todo. Todo o tempo. Todo o tempo de crente ele precisa buscar a santificação. Então, podemos dizer também que é um processo, né, ela é progressiva. Processo progressivo.
a adoção, neste ato também, ele é adotado, ó, a adoção, ele é adotado. Está lá na nossa introdução. Adotado como na família de Deus. Ó. Ele é adotado na família de Deus. E aí vem o último processo, que é a da glorificação. Quando que acontece esse processo? Esse processo ele é escatológico, mas no processo da escatologia, e acontece no último processo, onde teremos o corpo glorificado para sempre e seremos como o Senhor é. Então, esse é o último passo, o último processo da santificação, onde nós vamos ter o corpo glorificado, como está escrito, né, na palavra de Deus, e nós seremos como o Senhor. Esse é o passo aqui, o último processo da santificação, da santidade. Muito bem. Eu coloquei aqui algumas coisas aqui, um passo aqui da nossa leitura, interagindo com o internauta. Você, internauta aí, que vai estar assistindo aí nosso vídeo aula, esteja bem atento aí com a sua revista para fazer essas anotações que não contém na revista aí. A gente buscou algumas referências bíblicas para estar enriquecendo o nosso conhecimento. Olha, a justificação, regeneração e santificação são obras que o Senhor Jesus realiza na vida do pecador que se arrepende. Nesse aspecto, a santificação, o tema desta lição tem duas perspectivas em sua natureza. A primeira perspectiva é instantânea, pois no exato momento em que o pecador se arrepende de seus pecados, Cristo o justifica e regenera. Lembra lá ali do organograma que eu acabei de explicar? Então, no exato momento, Cristo o justifica e o regenera, tornando-o santo. Isso é, essa pessoa passa a pertencer exclusivamente a Cristo. Entendeu? Exclusivamente. Olha, lá mais na frente nós vamos falar sobre exclusividade. Então nós temos aqui, ó, no momento que ele é justificado, que ele se arrepende, ele passa a pertencer exclusivamente. Ou seja, não pode ter outro dono. Ele é de Cristo. Cristo é que vai reger na sua vida a partir daquele momento, viu, crente? Cristo é que vai reger na sua vida, tá certo? Então, é isso aqui. Vamos mais na frente. Aí, a segunda perspectiva, olha, a segunda perspectiva é progressiva, pois enquanto vivemos neste mundo, o nosso corpo mortal não foi redimido, transformado e glorificado, pois isso precisamos dia após dia estar diante de Jesus, buscando a Deus e consagrando a nossa vida para o Espírito Santo subjugar a natureza má da nossa carne. Entendeu? É o que nós acabamos de falar, né? Que o processo é progressivo e precisamos estar todos os dias na presença de Deus para que o nosso corpo mortal ele seja redimido, transformado, para receber a glorificação, que é o último processo, né, da santificação, é a glorificação, ter o corpo glorificado. Por isso que é uma necessidade, Se nós não passarmos por aquele processo, os processos anteriores,
nós não teremos o nosso corpo glorificado, não seremos glorificados e não vamos ser como Ele é, como Jesus é. E o nosso limite, amados irmãos, é esse, né? Nosso limite é os céus, e para nós chegarmos lá, para nós chegarmos à nossa vida eterna, na mansão celestial que a Bíblia fala, a Jerusalém que descerá dos céus para a nossa habitação, nós temos que passar por esse processo e termos o corpo glorificado, porque lá na Nova Jerusalém só irá morar pessoas transformadas, tá? Com o corpo transformado, o corpo glorificado. Então, esse é o último processo da santificação. Muito bem. A palavra de Deus nos mostra que somos... A palavra de Deus nos mostra que fomos chamados para sermos santos em toda a esfera da vida. Toda a esfera da vida. Fomos chamados para ser santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Tá? Está no nosso texto áureo aqui, capítulo 15. Então, a palavra de Deus nos mostra que temos que ter uma vida santa em toda a nossa esfera da nossa vida. Esta lição está dividida em 3 tópicos, tá certo? Em 3 tópicos. Nosso primeiro tópico vai falar da definição dos termos. No nosso segundo tópico, a necessidade de termos uma vida santa. Mais uma vez a palavra necessidade aqui, a necessidade de ter uma vida santa. E o terceiro tópico, a possibilidade, olha a possibilidade aparecendo aqui de novo, de termos uma vida santa. Uma vez aceitando a Cristo, então há a possibilidade, e aí, de termos uma vida santa. Tá certo? E aí nós vamos para o nosso desenvolvimento aqui do nosso primeiro subtópico. No nosso primeiro subtópico, nosso primeiro tópico, digamos, nós temos 3 subtópicos que vai tratar da santidade de Deus, da significado da santidade e a exclusividade. Anote bem que nós já falamos sobre exclusividade e a exclusividade está aqui no nosso primeiro tópico. Primeiro subtópico, a santidade de Deus. O que quer dizer isso? Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência. Deus é santo em seu caráter e essência, conforme diz o profeta Amós em 2 ocasiões. Olha, o profeta Amós em 2 ocasiões, ele disse assim, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Amós, capítulo 4, versículo 2, capítulo 6, versículo 8. A santidade é característica fundamental de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 3 e Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Estão essas referências. Ele é singular por causa da sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Olha, Deus é singular. Por que singular? Ele é único. Ele é singular. Não é. Ele é singular, é único. Olha, a sua majestade é infinita. O que é ser infinito? Não tem fim. A majestade de Deus não tem fim. Uma coisa finita é que tem fim. Deus é infinito, infinitamente majestoso, glorioso, eterno. Deus é Deus, sempre foi Deus. Tá? E também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado. Deus é totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Então,
ele é puro. Não existe criatura nenhuma na Terra que é, e nem qualquer outro planeta que tenha a pureza de Deus. Deus é exclusivamente puro, puro, puro. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência mortal de Deus. Moral. Excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Não há santo como é o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, essas características de Deus, esses atributos de Deus, de pureza, de ser um ser distintamente separado, totalmente separado, puro, não comparando com nenhuma das criaturas que foi criada por ele mesmo, mas nenhuma pode se comparar à santidade, à pureza. A sua santidade, a sua excelência moral, né? Ele sempre foi, sempre existiu isso, ele sempre teve essa origem. Então, essa origem, ela não teve nenhuma derivação de ninguém. Não, ele foi sempre assim. Não há santo como Deus. Então, ele é um ser que ele é desde antes de todas as coisas. Deus sempre foi Deus e sempre teve a natureza dele, uma natureza santa, pura, uma natureza plenamente gloriosa. Nosso segundo subtópico fala sobre o significado. E aqui nós temos nesse subtópico algumas palavras técnicas aqui que nós vamos estar desenvolvendo e vamos estar falando. Pois bem, olha, o verbo hebraico kadash, ser santo, quer dizer ser santo, e seus derivados, santo, significar, dedicar, consagrar, é o significado da palavra kadash. No Antigo Testamento significam separar. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levítico, no capítulo 10, versículo 10. Isto vale para lugares também. Lá em Levítico está escrito assim, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: não se chegue para cá, tira a sandália de teu pé, porque o lugar que estás é terra santa. Então, isso aqui está falando no sentido de separar, né? No sentido de separar, no sentido de lugar, né? Sentido de lugar. Então, o Senhor falando ali com Moisés, que ele tirasse a sandália dos seus pés para entrar no monte, porque aquela terra era santa. Então, a majestade da separação, da pureza de Deus, ali ele falando com Moisés. Vamos lá aqui. Aqui fala, ó, casa e campos, Levítico capítulo 17, versículo 14 e 16, utensílios e animais, Levítico capítulo 8, versículo 10 e 11, está escrito assim, ó, aqui fala sobre o óleo da unção que ungiu o tabernáculo, o altar e os utensílios, a bacia e o suporte para os consagrar. Então, aqui está falando, né, sobre o óleo da unção que foi consagrado, foi ungido ali o tabernáculo, a tenda da congregação, o altar
todos esses utensílios. Então, esses objetos, eles foram, né, separados para o uso na congregação, para o uso dos santos, né, dos sacerdotes, ali na casa do Senhor, no tabernáculo. Então está dizendo aqui, né, também algo separados para a obra de Deus. Quando fala aqui sobre, olha, aqui ó, separar, no sentido de separar para Deus, retirar do uso comum. Então está falando sobre esses utensílios aqui, ó. Esses utensílios foram tirados do uso comum e foram ungidos com o óleo da unção, né? O mesmo óleo que ungiu o tabernáculo, foi ungido os utensílios para separar, para consagrar, ser consagrado a Deus. Então, esses utensílios foram separados. Aqui nós temos uma referência, eu não lembro o que foi colocado aqui, mas nós temos uma referência onde nós sabemos que lá o rei Belsazar, ele, uma certa feita, ele, né, pegou ali os utensílios da obra da casa do Senhor, né, que foi retirado lá pelo seu pai, né, Nabucodonosor. E aí, quando ele assume o reinado, ele pega aqueles utensílios da casa do Senhor e leva para lá mulheres e concubinas, e ele dá um banquete lá para seus 1000 homens, se não me falha a memória agora. E ali ele leva para lá concubinas e mulheres e faz um banquete lá e serve vinhos e outras coisas lá. E deve ter tido ralabucho, sei lá o que mais, enfim. Eu sei que ele apareceu na mesma hora que ele fez esse processo, uma escrita na parede, né? E ali a Bíblia diz que ele olha para aquele dedo que estava escrevendo na parede, naquele ato, naquele momento, e 3 palavras na qual ele não pôde decifrar, e ninguém do seu reinado, né, os seus magos, os seus entendidos, pôde estar interpretando aquela mensagem, né? E aí chamou Daniel veio a revelação, né, através do Espírito de Deus, o revelou, e ali aquela mensagem estava desaprovando aquele ato na qual ele tinha feito ali, né, não reverenciando os utensílios da casa de Deus, que tinha sido separado para o uso comum, né? Não podia usar aqueles utensílios mais uso comum. O Senhor na mesma hora o cobrou, né? Então é isso aí, meus amados. Temos que ter cuidado, né, quando separamos, quando fazemos algo, separar para Deus. Então precisamos saber, né, o que é realmente separado para as coisas de Deus. Muito bem, vamos aqui mais adiante. A Septuaginta, pulando aqui, para a gente ganhar algum tempo aqui, para não explicar esses termos técnicos. Olha, a Septuaginta traduz kadosh, santo, pelo termo grego Agios, que também quer dizer santo, palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Há outro termo, que nos é menos comum na igualdade importante, taer, que quer dizer purificar, e seu cognato, katharizo, no grego, usado na Septuaginta e no Novo Testamento no sentido cerimonial e moral. Vamos estar vendo o que é isso.
Vamos estar vendo o que é isso. Então nós falamos aqui dos termos grego. Olha, Kadash, né? Explicamos aqui que o Kadash quer dizer santo, que deriva da palavra santificar, dedicar, santificar, dedicar, consagrar. Falamos que no Antigo Testamento essas palavras significam separar, né? Israel, no sentido religioso, fazia essa separação de objetos para o uso exclusivo das coisas de Deus. E falamos também, né, que também no sentido de lugar, que Deus falou para Moisés que ele tirasse a sandália dos seus pés, que a terra que ele pisava era santa. Falamos do óleo da unção, dos utensílios que tinha sido separado da casa do Senhor, tinha sido usado por o rei Belsazar, né, no seu banquete que ele deu para os seus mil, ele usou com as suas concubinas e mulheres lá na sua festinha que ele fez. Certo? Então nós falamos isso. Então, tudo isso significa o Kadash. Tá? Agora nós vemos aqui o Kadosh, que não é o Kadash, é o Kadosh, que também é ser santo, pelo termo Hagios, que também quer dizer santo. O termo grego, Hagios, quer dizer santo. Na Septuaginta ela é Kadosh, o termo grego ela é Hagios, quer dizer santo. Que esta palavra foi adotada no Novo Testamento, tá certo? E também tem um outro termo aí, que está dizendo que é o Taer, que quer dizer purificar. Então agora nós vamos ver aqui no organograma, um outro organograma que eu fiz aqui para explicar melhor esse processo aí que nós acabamos de falar. Olha aqui, o verbo Kadash, que quer dizer santo. Kadash quer dizer santo. E ele vai para cá, com substantivo da Septuaginta é Kadosh. Já na Septuaginta, do hebraico para o grego, ele vem com Kadosh, que quer dizer também santo. Aí ele desce aqui e vem para cá, como Hagios, acabamos de falar. Já no grego, Hagios, que também é santo, olha, também é santo. Então, ele vem como santo, aqui do hebraico, vem como santo aqui para o Hagios, do grego. E aqui do substantivo da Septuaginta, do Kadosh, como santo, ele vem para cá também, olha, como santo aqui, do Hagios, como santo. Então, todo esse processo aqui, isso quer dizer o seguinte, quer dizer o quê? Separar. Olha, separar para Deus. Separar. Aqui, separar para Deus. Que é a mesma coisa que consagrar. Consagrar para Deus. Uma vez separar, consagrar, o Taer, que é a purificação. Todo esse processo aqui, vem de uma necessidade para a tarefa todo esse processo para executar uma tarefa específica. Então, amados, para executar uma tarefa específica para Deus, é necessário ter essas qualidades, esses atributos aqui, necessário. Então, precisa purificar, consagrar, né? Precisa separar, consagrar, purificar para uma tarefa específica. Tem que haver essa necessidade aqui, entendeu? Então, isso é os nossos termos gregos aí, explicando essa situação.
O episódio, agora vamos entender o que é isso. Para a gente entender, nós entendermos o que nós acabamos de explicar, eu dei um exemplo aqui clássico, um exemplo muito clássico para nós entendermos agora. O episódio Nadab e Abiú. Todos nós conhecemos, eu acho que uma grande maioria do pessoal que lê Bíblia aí conhece, né, esse episódio aqui, Nadab e Abiú. O que aconteceu? O episódio Nadab e Abiú. Olha, eles tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, o que o Senhor não ordenara. No capítulo 10, versículo 3 e 4 de Levítico, diz assim: E falou Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então, o que foi isso? A Bíblia diz que esses dois moços, eles tomam o seu incensário. Eles eram sacerdotes ali, mas eles estavam com algum problema diante do Senhor, na medida que eles não poderiam estar fazendo esse trabalho. Olha, eles tomam o seu próprio incensário. Olha, o seu próprio, cada um o seu incensário, e põem fogo. A Bíblia diz que este fogo foi um fogo estranho, não foi um fogo aceito pelo Senhor. Eles não tinham condição de estar fazendo aquela oferta ou aquele trabalho, aquela honrando nas suas vidas, não estavam no altar para estar fazendo aquele ritual, aquele trabalho. E a Bíblia diz que Deus os fulminam, os matam. E aí o que acontece? E aí o Senhor disse aqui, olha, e falou Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor, isso é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim. Viu, amados? O Senhor mostra a sua santidade naqueles que se chegam a Ele, naqueles que buscam. Nós acabamos de falar aqui, acabamos de explicar aqui os termos hebraico e gregos. Aqui, separar, para fazer a obra do Senhor, para fazer algo, para oferecer algo para o Senhor, tem que estar realmente separado, tem que consagrar, tem que estar consagrado, tem que haver o taer, estar purificados para ser necessário para essa necessidade da obra. Tem que estar nesses padrões, tem que estar nesses padrões, porque hoje em dia o Senhor não fulmina como era no passado. Mas o que acontece hoje em dia? O que acontece é que se nós nos abstrevermos de fazer a obra do Senhor fraudulentamente, a Bíblia diz que é maldito. E o que acontece? Vamos passar vergonha, porque não será feito. Entendeu? Nós vamos passar vergonha. Então, consagra a nossa vida, vamos consagrar a nossa vida quando queremos oferecer algo para o Senhor. Aí o Senhor, aqui no capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz assim, vinho e bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, o que é isso?
Isso aqui é a qualidade do homem de Deus, da mulher de Deus. Você não pode estar misturando com o mundo. Quando fala aqui não pode beber bebida forte quando entrar na tenda da congregação, aqui não é no sentido só quando entrar na tenda da congregação e depois pode, não. É no sentido que eles, como sacerdotes, eles precisavam de estar sempre limpos. E nós precisamos de estarmos sempre limpos como sacerdotes do Senhor, como servos do Deus Altíssimo. Olha, e precisamos dessa purificação para quê? Olha, para a gente estar nessa condição aqui, separados. Haver uma separação, haver uma diferença, olha, haver uma diferença entre o santo e o profano. Tem que haver essa diferença do santo e do profano, entendeu? Entre o impuro e o limpo. Tem que haver essa diferença. A Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Para sermos sal e sermos luz, nós precisamos estar nos padrões da palavra de Deus. Muito bem. Moisés disse a Arão, olha, Moisés disse a Arão, e a seus filhos Eleazar e Itamar, não desgranhei os vossos cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha diante grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos e a toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. O que é isso? Ele diz, olha, nós estamos numa situação complicada, então não vamos sair por aí murmurando, e vamos clamar ao Senhor, vamos clamar a Ele, não vamos rasgar as nossas vestes, e não vamos sair por aí clamando ou murmurando ou querendo saber o que aconteceu. Vamos clamar para que, senão, não venha um desastre em toda a congregação. 2 já foram. Então nós temos que agora buscar o Senhor com sinceridade. Nos separar, nos termos cuidado para que toda a congregação não pereça. Tá certo? É isso que ele quis dizer aqui. Moisés aqui fala com o Itamar e Eleazar, para que eles tivessem cuidado, naquele momento para essa tarefa. Muito bem, e agora o nosso terceiro tópico vai falar sobre a exclusividade. Vamos ler aqui para a gente entender, nós entendermos o que é isso. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus significa dizer que isso pertence a Ele, correto? Então, ou serve a Ele com exclusividade. Então, dizer que um objeto ou pessoa é o que nós acabamos de falar sobre o caso Nadab e Abiú e sobre as explicações dos verbos lá, Kadosh e Kadash. Objetos ou pessoa é consagrada ou separada, dedicada a Deus, significa dizer que isso pertence a Deus. Ou seja, a pessoa pertence ou o objeto pertence a Deus quando se separa, tá certo? Ou serve a Ele com exclusividade. Então é a mesma coisa. É exclusivo. O que é sagrado não pode ter uso comum. Perfeito? Acabamos de falar sobre o caso lá do rei Belsazar. Né? Usou os utensílios do Senhor, né, para uso comum, e Deus o puniu. Então, quando é separado, não pode ser usado no uso comum. Olha, o azeite da unção e o incenso do santuário não podia ter outro uso, tá certo? Também acabamos de explicar a passagem lá de Levítico, né? Que o azeite tinha
que ser usado para ungir, os utensílios para uso exclusivo de Deus. Foi assim que foi feito nos objetos lá que Belsazar fez aquela festa, e Deus o puniu. O sagrado deve ter tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. Então, isso aqui é coisa séria. Temos que ter muitos cuidados nessa posição. Isso aqui são coisas, né, muito sérias quando se trata disso aqui. Muito bem. O que é ser propriedade? Olha, o que é ser propriedade? Isso aqui explicando a exclusividade. Subentende que é algo que pertence a alguém, certo? Muito bem. Positivo, pois é o que fica aqueles... Pois é. E como fica aqueles adesivos que vemos? Como fica aqueles adesivos que vemos? Propriedade exclusiva de Jesus. E você não serve ao necessitado com essa propriedade exclusiva, seu hipócrita. Não é verdade? Nós vemos isso, né, em adesivos de carros por aí. Propriedade exclusiva de Jesus. Como que é propriedade exclusiva? Se a pessoa não serve a ele com aquela propriedade, não dá nenhuma carona para um irmão na congregação, não faz nenhum serviço na obra de Deus com aquele objeto. Então é uma hipocrisia dizer que aquilo é exclusivo. Entendeu? Porque exclusividade é para o trabalho. Tá certo? Podia colocar outra coisa, bênção dada por Deus e não exclusiva de Deus, porque não é exclusivo. Outro exemplo. Um instrumento que um músico usa na igreja deve ser consagrado a Deus e não pode esse mesmo instrumento ser utilizado em músicas secular do mundo. Caso contrário, onde está a separação do limpo e o profano? Né? Então, como é que fica essa situação? Como que pode esse negócio aqui? O camarada usa a sua guitarra, o seu instrumento musical na congregação, depois ele joga ele nas costas, leva embora, e lá na sua casa, lá no seu convívio do seu dia a dia, ele vai tocar música lá de Zé de Camargo e Luciano e outros por aí. E como é que fica essa situação aqui? Caso contrário, onde está a separação do limpo e o profano? Onde está? Então a pessoa está sendo profana também, usando as coisas de Deus. Deus hoje não pune mais como punia no passado, né? Porque se punisse, aí ficaria estreito para muita gente, né? Vamos na frente. No nosso segundo tópico, nós temos a necessidade de termos uma vida santa. E nesse segundo tópico, nós temos 3 subtópicos, que vai falar de Israel, a igreja e uma exigência natural. Vamos ver o que é isso aqui. Primeiro subtópico, Israel. O apelo à santidade... O apelo à santidade diz respeito à natureza da nação de Israel para manter o povo
distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular, dentre todos os povos, reinos, sacerdotes e povo santo. Entretanto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei reino, sacerdote e povo santo. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Está escrito essa passagem. O estilo de vida dos israelitas devia ser de acordo com a santidade do seu Deus. Qual que era o estilo de vida deles? Deveria ser de acordo com a santidade de Deus. Qual que seria a santidade? Santo sereis, porque eu sou Senhor. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o Senhor deu essa ordem, lá em Levítico 19, versículo 2, que eles fossem santos, porque eu, está falando dele, Deus, eu, o Senhor, sou o vosso Deus e sou santo. Então, vós precisam, ser santo. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. Então, para Deus aquilo era natural. E para o seu povo teria que ser também uma naturalidade. Os israelitas foram separados, ou seja, retirados do mundo, dentre os povos para Deus. Foram retirados do mundo, dentre os outros povos, para ser consagrados a Deus. Os israelitas teve essa exclusividade. E aqui uma pergunta: por que Deus escolheu Israel para povo peculiar, para ser povo peculiar? Por quê? Porque Deus quis, né? Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Deus quis. Ele é soberano e pode fazer o que Ele quer. Não precisa pedir autoridade a ninguém, porque Ele é Deus. Na verdade, Deus quis mostrar à humanidade o que é ser exclusividade, pois Israel é exclusividade de Deus. Então, aqui, mas na verdade, Deus queria mostrar para todas as nações a exclusividade. O que era ser exclusivo? Nós falamos da exclusividade lá no início da nossa lição. Nós falamos sobre exclusividade. Então, Deus aqui, escolhendo Israel, Ele quer mostrar para o resto do mundo, para o resto das nações, o que é ser exclusividade. Muito bem. Olha, após Ele adotar Israel como sua propriedade exclusiva, Deus doa Israel para as nações, para que Israel seja uma bênção. Então, Deus pega agora e doa Israel para as nações. Como foi essa doação? Da seguinte maneira: a igreja é composta de israelitas, que são os judeus, e gentios. E como nação santa, em um só Espírito, Deus deu ao mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Então, isso aqui, essa doação se tornou com a exclusividade. Como povo de Deus, propriedade particular, agora exclusiva, Deus agora fez a união, como igreja, e proclamou para que a igreja dele levasse a sua palavra para o mundo. Para quê? Para ensinar o mundo, e que eles fossem, Israel, o sal da terra e luz do mundo. Quando está falando aqui de Israel, está falando das nações, da igreja do Senhor, da igreja dele hoje na terra, que é feito por esses dois povos aqui, judeus e gentios. Esses dois povos, judeus e gentios. Daqui sai a igreja, que vai ser glorificada. Muito bem, agora o nosso segundo
segundo tópico, nosso segundo subtópico, vai falar sobre a igreja. Então, falando sobre a igreja, nós temos aí os 3 propósitos de Deus com Israel. Olha, os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja, né? Quais são? Sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. O problema são o mundanismo influencia a igreja de Cristo desde o Antigo Testamento até hoje. A idolatria, a prostituição sempre andaram de mãos dadas. Juízes capítulo 8, versículo 33, morre Gideão, né, juiz de Israel, o povo volta às práticas antigas, torna a prostituição e adora outros deuses. Então, não é diferente hoje, pois a igreja enfrenta os mesmos desafios dos tempos dos juízes. As igrejas enfrentam os mesmos desafios, né, dos tempos dos juízes. Infelizmente, acontece isso ainda hoje. A vontade de Deus. A vontade de Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, porque Deus está... Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a vontade de Deus é isso, né? Que nós nos separamos, sede santo, e abstenhais, ou seja, elimina, né? E viva sem a prostituição. No versículo 4 diz assim, que cada um de vós sabeis possuir o seu vaso, em santidade e honra. O seu vaso. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo, é o vaso, né? Somos o vaso. Que nós venhamos saber possuir esse vaso. Venhamos saber possuir o vaso, esse vaso, em santidade para a honra. Né? Em santidade. Para quê? Para a honra, em santidade e honra. Para honrar o nosso Deus que faz morada nesse vaso. Tá certo? Muito bem. Essa é a explicação deste versículo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim, fuja da prostituição. Qualquer que pecar contra o corpo, comete e fora do corpo, qualquer outro pecado do homem, o homem comete fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá? Então, mais uma alusão aqui para que fujamos da prostituição. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz assim, portanto, meus amados, fuja da idolatria, outro pecado abominável ao Senhor nosso Deus, que é a idolatria. A idolatria é um pecado muito cruel. O Senhor não dá a sua honra a outrem, a ninguém. Então, só a Ele amarás, só a Ele prestarás culto. Tá certo? Então, esse é as exigências do nosso Deus. O nosso terceiro subtópico está falando sobre uma exigência natural. Uma exigência, aqui uma exigência natural. Olha, essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, meus amados, essa natureza de Deus é natural. Essa natureza de santidade de Deus é uma natureza natural. Então, por isso que ele diz que é uma exigência natural de Deus exigir que sejamos santos.
porque ele é santo e isso é uma natureza natural dele, sempre foi assim. Ele sempre será santo, sempre irá exigir do seu povo a santidade. Assim como é o Filho, Jesus Cristo. Tá certo? Da mesma maneira, olha, da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas da imoralidade dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos nos abster da prostituição. Tá? Então, isso aqui é uma naturalidade de Deus. Olha, coloquei aqui em letra vermelha para que nós entendamos. Ó, desta forma, Deus separou Israel para ser santo. Ele separou a igreja para ser santa. Você, eu, nós, como igreja do Senhor, como corpo, membro do corpo de Cristo, nós precisamos, é uma necessidade dessa separação. É uma necessidade dessa separação para sermos santificados. Tá certo, amados? Então é isso. Olha aqui, que maravilha. Ó, a santidade precisa ser distinguida da justificação. A justificação, Deus atribui ao crente no momento em que recebe a Cristo. A própria justiça de Cristo é a partir de então ver esta pessoa como se ela tivesse morrido, sido sepultada e ressuscitada em novidade de vida em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 10. Pois é, essa santificação, amados, a justificação que ocorre no momento em que aceita a Cristo, agora, sendo justificado, continua o processo da santificação. Tá? Fazendo isso, somos considerados como sepultado e ressuscitou em novidade de vida. Ou seja, agora vivamos, é o nascer de novo, isso aqui, vivendo em novidade de vida a cada dia. Olha, a santificação, em contraste com um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado, momento a momento. Então, isso aqui, a santificação é um contraste. A santificação em contraste é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado, momento a momento. Então, ou seja, todos os momentos da nossa vida é como orar, né, como a Bíblia nos recomenda, a gente sempre está em processo de oração. Orai sem cessar. Então, santificai sem cessar. Tá certo? Momento pós momento. Todos os momentos da nossa vida nós precisamos estar pensando na santificação. Isso aqui é o processo da vigilância, né, que a Bíblia recomenda. Né? O processo da vigilância. É o mesmo ensinamento aqui da vigilância. É o ensinamento da santificação. A proibição de Deus, Israel não mistura com cananeus. Então aqui também houve aqui nessa explicação aqui, Deus aqui instruiu o seu povo que não misturasse com os cananeus, porque está escrito, porque Deus não permitiu que os cananeus morassem com os israelitas. Por quê? É uma pergunta. Olha, não deve morar na tua terra, disse Deus a respeito dos cananeus, para que não te façais pecar contra mim. Caso servisse os seus deuses, tornasse-ia para ti um laço.
Êxodo capítulo 23, versículo 33. Mais tarde o profeta Moisés falou a Israel: e é por causa da iniquidade desta nação que Jeová, teu Deus, os desaloja. Deuteronômio capítulo 9, versículo 5. De que forma essa nação era iníqua? Então, os cananeus, nós conhecemos aí, eles tinham práticas, pagãs, imoralidade, adoração pagã, sacrifício de crianças, isso era comum a eles, aos cananeus. E a história nos diz isso, nós vemos algumas arqueologias, alguns estudos que nos mostram que eles tinham um deus por nome de Baal, tá aqui, que tinham sido sacrifício a Baal, um deus importante dos cananeus. Eles acrescentou que Baal ele era um deus que havia uma necessidade de sacrifício de pessoas, de crianças recém-nascidas principalmente, Então eles tinham essa prática, e aí Deus, não que Deus dá essa ordem como no sentido de ter acepção, porque Deus não tem acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Deus aqui está instruindo o seu povo para que o seu povo tivesse cuidados para não cultuar outros deuses e fugir dessas práticas, tá certo? Porque era uma prática que para eles, cananeus, era normal. Então, uma recomenda de Deus para que isso não viesse a acontecer com o seu povo. Nós temos aqui umas fotos aqui ilustrativas, onde está aqui mostrando o povo aqui sacrificando crianças, tá certo? Aqui, o povo aqui sacrificando crianças, tá aqui, o povo prostrado aqui, adoração a Baal, tá esse deus deles aqui, o Baal. Tá aqui, outra foto aqui, pessoal da adoração a Baal, prostrando aqui a adorar a Baal, tá? Isso são a idolatria na qual Deus abomina. Aqui outra foto aqui, prostrando com adoração a Baal. Ele está aqui no meio, Deus dos cananeus. Deus coloca o seu povo para que isso não viesse a acontecer. Sabemos que o povo, cada tempo que passava, o povo voltava contra Deus e acabavam se misturando com os cananeus, mas não era da vontade de Deus. Deus sempre alertou para que isso não viesse a acontecer. O nosso tópico 3 está falando sobre a possibilidade de termos uma vida santa. E no tópico 3 nós temos 4 subtópicos, onde vai tratar de a santidade posicional, a santidade real, a santidade futura. É possível ser santo? Uma pergunta, tá? A santidade posicional. Posicional, o que é isso? É posicional porque acontece, uma mudança no ser humano de pecador para santificado em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então ele é santificado. É a santificação que ocorre, esse processo. É instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva. Falamos sobre isso, de santificação. É instantânea porque no momento em que ele aceita, ele é justificado, regenerado, e ele é santificado, justificado, regenerado, santificado, e ele é adotado e é colocado como família.
tá? Mas o processo é progressivo. Ele precisa cultivar isso dia após dia, né? Dia após dia. Também temos, todos nós, salvos em Cristo, somos santos, e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. Então, olha, a base dessa santificação é o sacrifício de Jesus. Tá? Não tem outro lugar que nós venhamos a termos base nessa santificação. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10 e o versículo 14. Mas ele é obra do Deus Trino e Uno por ocasião da conversão do pecador a Cristo. Então, no momento que ele aceita a Cristo, ele recebe essa santificação através do sacrifício. Ou seja, foi comprado o Senhor Jesus, através do seu sangue precioso, comprou. Esse sacrifício foi comprado. Foi comprado através do seu sangue. Segundo subtópico, fala sobre a santificação real. E aqui nós vamos estar entendendo por que real. Por que real? É conhecida como santificação presente. Ela é progressiva. Provérbio capítulo 4, versículo 18. A cada dia avancemos em santidade, mas todos nós, como caras descobertas, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Olha, o que é isso? A santificação é conhecida presente. Olha, é conhecida como santificação presente e progressiva. Por quê? Porque a cada dia avancemos em santidade. Então, por isso é progressivo. Precisamos a cada dia avançar em santidade. Não podemos regredir. Tem que progredir. Não podemos hoje ser santo e a gente vacilar. Então, a Bíblia nos ensina que nós temos que avançar. Ou seja, progressão. Processo progressivo e não de regressão. Aí diz que, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho. Então, sermos testemunhos de Cristo, para que a glória do Senhor, né, seja transformado, né, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo aqui irá fazer nas nossas vidas, né, essa reflexão aqui, como um espelho. A cada dia vamos parecendo com Cristo, e aí nós temos que estar sempre tendo esse reflexo como um espelho, para que todos vejam em nós essa santificação. Não a santificação hipócrita dos fariseus, não é isso. Nós temos que ser verdadeiros. Amém, amados? Muito bem. Também, observe que havia crentes carnais na igreja de Coríntios. Né? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, sobre os crentes carnais, né, que faziam contendas. Uns diziam que era de Paulo, diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, né? Aí ele faz a pergunta: quem é Paulo, quem é Apolo e quem é Cefas? Então, eles eram crentes carnais, né? Mas eram considerados santos. Por quê? Porque eles também precisavam de um crescimento espiritual. É o que nós precisamos. A cada dia na nossa vida nós temos que ter esse crescimento. Buscando esse crescimento espiritual aqui, ele é considerado como progressivo. Olha, progresso. Temos que progredir a cada dia
no crescimento espiritual, certo? No crescimento espiritual, para que a glória do Senhor cada dia venha se refletir nas nossas vidas. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, os mesmos que ele antes chama de santo. Olha, isto é, porque somos nascidos de Deus. Então, se somos nascidos de Deus, por isso que ele usa a expressão que somos santos, nascidos de Deus. E o Espírito Santo está em nós e habita em nós. Então, por esses motivos, somos chamados de santos, considerados santos, porque somos nascidos de Deus, né? Nascido de Deus, temos o privilégio de sermos escolhidos e nascidos de Deus, e o Espírito Santo que habita em nós é que nos faz essa santificação dia após dia. Olha, essa santidade precisa desenvolver, manter a posição que Deus o chamou. E aí vem a ajuda do Espírito Santo para nos mantermos na posição que Deus quer que ficamos. Amados, não tem outra maneira, só através do Espírito Santo de Deus, para que nós consigamos chegar a essa posição. E o nosso tópico 3 vai falar sobre a santificação futura. O que é isso? É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Filipenses capítulo 3, versículo 11 vai estar falando a respeito. Na ressurreição seremos completos, e isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 11. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é, e essa é a nossa esperança. Olha, 1 João capítulo 3, versículo 2, fala sobre essa situação. Muito bem, olha, essa parte é só a transformação desse corpo para o corpo glorificado, a última parte da santificação. Então, isso aqui é a última parte da santificação, que é termos o nosso corpo glorificado. Por isso que é futura. Por isso que essa santificação aqui é futura, porque é na transformação do nosso corpo, para sermos como Jesus é, como diz a Bíblia, como diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 2. Tá certo? Então é isso aqui que está explicando o texto, a lição. E o nosso último subtópico é uma pergunta. É possível ser santo? É possível? Sim. Sim. Deus disponibilizou 3 meios para a santificação. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele nos purifica e nos lava de todo o pecado. É o próprio Jesus para santificar o seu povo com o seu próprio sangue, padecendo fora do arraial. Então, próprio Jesus. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que faz o processo da regeneração a cada dia, para que sejamos santos, para a possibilidade de ser santo. E a palavra, a sua própria palavra, para nos limpar. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. João, capítulo 15, versículo 3. Então, pela palavra. Está aqui os 3 pontos da possibilidade de sermos santos. Baseado nisso, temos aqui um subsídio teológico do terceiro tópico. Vamos lermos aqui. Diz assim,
No mundo, os crentes são forasteiros, peregrinos. Hebreus capítulo 11, versículo 13. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. O item A dessa reflexão diz assim, ó, não devem pertencer ao mundo, não conformar com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, não amar o mundo. Romanos capítulo 2, versículo 15, vencer o mundo. Romanos 5, 4, odiar a iniquidade do mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 9, morrer para o mundo e o Pai ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 2, Lucas 16, 3 e Tiago 4, 4. Aí diz assim, amar o mundo significa estar em estreita comunhão com ele. Com ele quem? Com o mundo. E dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Então, quem ama o mundo está de mão dada com o mundo, ele está em comunhão com o mundo. Uma vez em comunhão com o mundo, você não tem comunhão com Deus. Está em comunhão com o mundo. Você está ligado aos interesses e valores do mundo e seguindo os caminhos e o prazer do mundo. Portanto, amados, não devemos participar das coisas do mundo. Temos que ser separados. Para finalizar, na nossa conclusão, nós temos o seguinte. Olha, o nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda a forma de paganismo, mas também de combatê-lo com a pregação do Evangelho e com a nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. O que é isso? Tá certo? O nosso dever como cristão não consiste apenas só em nos afastarmos do pecado e de toda forma de paganismo. É ótimo, temos que afastar sim do pecado e afastar das idolatrias, afastar do paganismo. Mas nós precisamos combater essas práticas, combater essas coisas, protestar, defender a pátria do Evangelho e levantar nossa bandeira e dizer que somos salvos, somos sal da terra, somos luz do mundo. Combater com a palavra, tá certo? Agora diz assim, ó, o cristianismo é a única religião no planeta que tem o Espírito Santo. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Quer mais privilégio do que esse? Sermos a última religião, os únicos povos do planeta que tem o Espírito Santo. Ó, e é Ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Isso aqui é dádiva, isso aqui é coisa maravilhosa. Olha, somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Tem alguém na terra, fora os cristãos, que tem isso? Não existe. Bem que eles poderiam ter. É só querer e aceitar a Cristo. Mas, caso contrário, não tem. E nós, como cristãos, nós temos esse privilégio. Amém, amados? Foi bênção para você? Dá um joinha aí, clique aí no nosso canal. Visite nós aí. E vamos juntos aí estudarmos a nossa lição. Procura buscar as referências bíblicas dessa videoaula
e você pode desenvolver aí na sua revista aí, para o próximo domingo aí na sua classe. Você está inteirado aí com seu magnífico professor, e você também, professor, quem sabe pode aproveitar alguma coisa desse estudo aí para o enriquecimento aí do seu conhecimento na sua aula. Muito bem? Muito obrigado, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus o abençoe.